Tá gravando. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, então, turma, como é que vai ser feito hoje? Como eu tinha combinado ontem com vocês, nessa primeira aula eu vou terminar o conteúdo, vou terminar de explicar essa parte das colônias inglesas para vocês. E aí, na segunda aula, eu vou passar os tópicos do que eu vou cobrar, vou passar a data da prova, vou passar as páginas que vocês vão ter que estudar, ok? Bom, nessa página 35... Ah, Leandro. Ô, professor. Nesse último parágrafo que ficou faltando ontem, ficou faltando eu falar da página 36 sobre as características das regiões ocupadas. Então é importante que vocês entendam que quando eu falo, deixa eu até dar um zoom aqui para poder melhorar para vocês, ó. Professor, não acredito nisso. O que foi? Você falou de usar Zoom na aula do Zoom? Não, deixa eu dar um zoom na tela para Então, vocês. como é que você vai dar o Zoom no Zoom? Então, esse zoom que eu dei aqui para vocês é para vocês observarem melhor esse mapinha das 13 colônias. Por quê? É importante vocês entenderem, porque isso vai acabar gerando uma guerra mais para frente. Por exemplo, a Guerra de Secessão, ela aconteceu justamente por causa dessa diferença no tipo de ocupação das colônias. Como vocês sabem, porque a história já conta, as colônias do norte, que começam aqui a partir de Nova York, Nova Jersey, até Maine, né? Ou seja, até a parte norte, passando por Massachusetts, como já falei com vocês, né? Connecticut Island. Então, esses territórios eram colônias do norte. Automaticamente, as outras colônias a partir da Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, apesar do nome ser Carolina do Norte, esses territórios que eu falei com vocês agora, eles eram da região sul das 13 colônias. E o que isso tem de importância? Isso tem de importância que as colônias do sul, por estarem mais próximas da linha do Equador, automaticamente possuíam e ainda possuem um clima mais quente. Não tão quente quanto o nosso aqui, mas um clima mais quente. Automaticamente a agricultura poderia ser desenvolvida. Mas naquele período ainda não existiam tecnologias para essa produção igual de hoje. Por exemplo, no Canadá, que é frio pra caramba, eles conseguem produzir através ai meu Deus, de estufas, né? Onde eles retêm o calor. Então, isso tem um ponto primordial nessa distribuição das atividades econômicas nas colônias. Por quê? As colônias do norte, as colônias inglesas do norte, como eu já citei os nomes, elas se basearam ou começaram as suas atividades baseadas nas indústrias. Porque não tinha outro jeito, não tinha como trabalhar com a agricultura num clima frio, aonde determinada época do ano neva e o solo fica impossibilitado de se produzir qualquer coisa. Lembrando mais uma vez a vocês que eu estou falando de períodos antigos, né? Eu não estou falando de agora. Agora nós temos tecnologia até para produzir na neve, se for preciso. Mas naquele período isso não acontecia. Então é importante que vocês saibam, sim. Eu vou te mandar o trabalho de geografia hoje, tá? Manda agora. Tá bom, João. Beleza. Então, não é sério, porque o que acontece, pessoal? Com a tecnologia atual, nós conseguimos fazer a raspagem do solo, construir estufas, por exemplo, e fazer a plantação. É tipo aqueles que ficam um tempo dentro. Por exemplo, o Canadá faz isso. Eles têm várias estufas ao longo do Canadá e aí eles conseguem fazer essa plantação. Vocês não sabiam? Mas então, vocês entenderam que as colônias do norte eram colônias baseadas na atividade industrial porque a agricultura era impossível de acontecer naquele lugar. Em contrapartida, as colônias do sul, por terem um clima mais quente e um solo mais apropriado, conseguiam basear a sua economia
na agricultura, principalmente utilizando o plantation, que era a utilização da mão de obra escrava, produção em monocultura e voltada para exportação. É por isso que tem tanta diferença entre o norte e o sul. Tinha, né? Porque no norte, pensando do mesmo jeito que a Inglaterra, não poderiam haver escravos, porque todo mundo tinha que trabalhar para ser assalariado, porque sendo assalariado, todos poderiam comprar esses produtos industrializados. Já no sul, quem tinha muito dinheiro eram os grandes fazendeiros. Então, os grandes fazendeiros, eles queriam o quê? Mais escravos ainda. Oi? Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Vamos para a página 37. Ih, saiu aqui. Ah, voltou. O que está aparecendo para vocês? A tela da O apostila. livro. Então, beleza. É porque saiu aqui, mas já voltou. Então, tá. Deixa só o computador passar a vontade dele aqui. Eu estou tentando passar para a página 37, mas está difícil. Bom, vamos lá. Na página 37, vocês vão ver essas diferenças que eu já expliquei. Professor, eu não Oi. sei se eu vou conseguir. Tá muito grande o trabalho. Que? O trabalho de geografia, o meu. Eu não sei se eu vou conseguir mandar. Do resumo? É. Tá muito, ué, mas o resumo ficou grande? Mas, Otávio, já que é um resumo, você poderia. Era pra você ter. Era pra ficar pequeno, já que você tá resumindo. Mas tudo bem, não tem perigo não. Ô, professor, Grande esse tá. lugar não é o mesmo lugar onde que aconteceu um massacre de... Ah, esqueci o nome. Quê? Esse lugar aí não é o mesmo lugar onde que aconteceu um massacre lá de... Ah, esqueci o nome do lugar. Não, você está fazendo confusão com o massacre de São Bartolomeu. Isso foi na França. É que é parecido o lugar. Parece, Parece. mas não. Isso foi na França. Esse daí é em Nova York. Bom, então essa primeira parte aí vem mostrando a divisão das colônias na parte norte e centro e na parte sul. Desculpa. Bom dia, professor. Bom dia. Como eu estava falando com vocês, aí mostra exatamente as colônias, como era a regionalização. Então aqui, ó, as colônias do norte e do centro eram Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia, Delaware, Nova Jersey e Nova York. Esses territórios coloniais, todos eles, por essa questão que eu falei com vocês do clima, tiveram que basear a sua economia numa atividade industrializada. Isso é importantíssimo vocês lembrarem, tá? Então, por isso que no norte vocês não encontrariam, no norte lá das 13 colônias, vocês não encontrariam escravos, vocês não iam encontrar fazendas produtoras de nada. Vocês só iriam encontrar áreas industrializadas, claro que eram indústrias bem precárias, mas eram áreas industrializadas, com todos os homens livres, independente de serem brancos, negros, nativos, né, os indígenas, enquanto que as do sul, tá aqui embaixo, ó, enquanto que as colônias do sul baseavam sua atividade econômica numa agricultura. Ok? Professor, posso Oi. fazer duas perguntas? Oi? Posso te fazer duas perguntas? Pode. Na segunda a gente vai ter duas provas? Eu não sei não, cara. Eu sei que segunda-feira vai ter a minha de geografia. Agora o outro eu não sei. Por quê? Por causa que as provas acabam dia 28, não é? Ah, mas vocês vão ter 2 provas por dia, sim. Que isso? O que Aí significa tá Massachusetts? Oi? Puxa. O que significa Massachusetts? Massachusetts? O que significa? O significado eu não sei. Agora, Massachusetts era o nome de uma das colônias. Ok. Por quê? Não, é porque bateu curiosidade.
Oi? Deu curiosidade. Ah, tá. Bom, então continuando, turma. Fala, Cauã. Cauã levantou a mão. O Cauã só escreve. Bom, então continuando. Então, pessoal, o sul, eles vendiam para o centro e para o norte, falando das 13 colônias, óbvio, eles eram responsáveis por vender os alimentos, como batata, milho, trigo, a maçã, o pêssego, que eles também comiam bastante, além da cevada, para que na atividade industrial da parte norte e central, eles transformassem em cerveja. Tranquilo? Uhum. Outra coisa importante que eu já falei com vocês é que o Sul se baseava no sistema de plantation, daqui, e eu vou perguntar quais são as características e vocês vão lembrar, correto? É claro, com certeza. Então, o que é o plantation? O que foi, né? Porque ele não existe mais. É um tipo de plantação. Ah, com certeza, mas que se baseava em quais características? Ah, se eu falar, você vai achar que eu tô olhando aí, ué. Não, pode falar, pode olhar, fala aí. Fundo, grande propriedade, mão de obra escrava e monocultura. Ah, exatamente. E isso vocês não vão poder esquecer mais, porque o plantation era a principal característica da agricultura sulista. Então eles exploravam a mão de obra escrava, eles produziam para exportação e o principal era apenas monocultura, ou seja, cada fazenda produzia um único tipo de alimento. Se eu Ok? tivesse um minifúndio, eu não podia fazer, não? Podia. Ah. Só que o minifúndio, normalmente o minifúndio, o agricultor, ele está preocupado primeiro em alimentar a sua família. Então a tendência é que nos minifúndios esses agricultores produzam mais de um tipo de alimento. Aí não pode ser chamado de monocultura. Entendi. Tá bom? Aham. Bom, essa mão de obra escrava, todo mundo sabe que ela vinha da onde? De qual continente? América. Não. Não? Não, da onde vinham os escravos? A maior. África. Exatamente. 99% dos escravos que vocês poderiam encontrar lá nas 13 colônias, eles vinham do continente africano pelo mesmo motivo que vinham aqui para o Brasil. Né? As tribos rivais lá na África se confrontavam, os derrotados eram vendidos como escravos. Vendiam por dinheiro, né? Os portugueses compravam por dinheiro dos escravos. Então, às vezes, nem dinheiro os ingleses ou os portugueses ou até mesmo os espanhóis, nem dinheiro às vezes eles davam coisas que eles davam coisa que as tribos lá queriam, espelho, a mesma coisa que eles trocavam com os nativos aqui no Brasil, eles davam lá, porque o dinheiro não servia de nada. Para ele a gente não entendeu. Entendeu? Então essa mão de obra, ela era explorada somente, preste atenção, a mão de obra escrava, ela era somente explorada nas colônias do sul, ok? Bom, estão me ouvindo? Então, nessa última parte aí, nesse último parágrafo está falando sobre... Só um minutinho. Espera aí. Só um minuto. Nossa Senhora! Caraca! É o trem, moça. Ô, João Pedro, Oi, você viu o vídeo, né? vi. Eu ainda sou... Pronto. Não, mas você faz tudo isso e ainda assim chega na minha frente. Esse eu estou surpreso. Bom, Pedro é seguro. vamos lá. Então, o que estava acontecendo? Além disso tudo, além dessa divisão entre norte e sul, além dessa diferença de produção que eu falei com vocês e do tipo de exploração da mão de obra, em que o sul apoiava a escravidão, até porque os donos das fazendas adoravam receber sem ter que pagar nada em troca da mão de obra, no norte já era diferente. Os trabalhadores eram assalariados, porém eram mais pobres, tá?
Era uma vida muito mais difícil no norte, mas todos tinham direito à liberdade. Por que eu estou marcando essa última parte aí? Porque essa última parte fala justamente do avanço das 13 colônias para o oeste e da retirada dos indígenas. Porque todo mundo sabe que quando os ingleses chegaram lá nessa parte que veio se tornar os Estados Unidos, né? Muitas tribos, como vocês fizeram os trabalhos e me mandaram, muitas tribos viviam nesses espaços. E automaticamente... Exatamente, os Sioux, moicanos, Oi? Touro sentado. Não, Touro Sentado era o líder dos Sioux. Mas ele também Foi você. o trabalho. Então, só para poder mostrar para vocês que essas tribos nativas, elas foram sendo expulsas, ou seja, foram sendo empurradas mais para dentro do continente, ou algumas que continuaram a lutar pelo seu espaço, de não aceitar essa imposição dos colonos. O que eles acabaram fazendo, no caso os colonos, foi exterminando esses nativos. Tanto é verdade o que eu estou falando, que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão perceber que descendentes de indígenas, descendentes de nativos, lá nos Estados Unidos quase não existe. Por quê? Então, professor, eu percebi isso quando eu fiz fazer o trabalho. Então, por quê? Eles foram dizimados, pessoal. Não foi só matar um ou outro, não. Os ingleses, eles praticamente exterminaram todos os indígenas que ficavam na sua frente. Tanto é verdade que lá na pesquisa vocês devem ter visto também que os que sobreviveram, eles só sobreviveram porque aceitaram ficar em áreas que foram demarcadas pelo governo para eles poderem viver. Os que tentavam sair dessas áreas demarcadas de proteção, tentaram sair para poder ir em busca de mais territórios, esses nativos foram mortos. Tá certo? É para marcar essa última parte que você tinha Não, sacado aí, professor? não precisa marcar não. Só estava explicando para vocês essa parte do extermínio, tá bom? Então esse extermínio ele começou desde o momento em que os ingleses chegaram, mas esse extermínio ele se intensificou a partir do momento que começou a marcha para o oeste. Ok? Ok. Bom, agora uma parte importante. Vocês estão vendo esse quadrinho com a divisão norte e sul. Esse quadrinho é importantíssimo que vocês guardem essas informações, porque essas informações eu vou cobrar no dia da avaliação. Por exemplo, as diferenças entre as colônias, como eu estava falando antes, na parte norte, a economia lá, a base industrial, a classe dominante era dos A prova já tá burgueses. pronta? Tá ficando. Ainda não acabei de fazer todas as questões, não. Você já fez alguma questão em relação ao Norte-Sul? Já. Tá difícil. Não, tá fácil. Quero Não, ver. peraí, não, professor, calma aí. Fácil pra você ou fácil pra gente? Fácil para os dois. Não, peraí, professor, agora eu viajei. Eu pergunto para um Professor, você professor foi que é cursado, formado já em fez história, faculdade. uma pergunta de história fácil. Caraca. História não tem tenha mistério, pena. né, gente? História não tem mistério, é só vocês lembrarem do que a gente estudou. Eu vou perguntar o que Esse tem é dentro do complicado, conteúdo. cara. No meio da prova, todo mundo esquece tudo. Aí, Sim. por isso que eu tô falando que vocês têm que garantir a nota agora enquanto nós estamos à distância. Porque a tendência é que a partir de setembro volte o presencial. E se voltar o presencial... Duvido, professor. Você já falou que era agosto. Então, mas agora o Witzel lançou um vídeo ontem falando sobre a volta das escolas particulares a partir de 14 de setembro. Mas eles podiam dar a opção, se a pessoa queria online ou ir pra escola. Ah, não. Isso vai ser permitido. Não vai ser obrigado a ir para a escola, não. Só vai ser permitido as escolas reabrirem. O José Então. Costa vai voltar, professor? Oi? O José Costa vai voltar? Dakota? A Senec vai voltar? Então,
quando a Senec vai voltar quando o Estado voltar. Se o Estado voltar, a Senec volta junto. Você tinha falado que Barra do Piraí não ia Mas aí ia ser obrigado a ir. fazer isso, porque senão teria que abrir as escolas públicas e as particulares É todas isso. também. É isso que eu tô falando. Como que ia O fazer? Senec falou que só vai voltar quando os colégios do Estado voltarem. Ah, tá. Não seria Depois, melhor repetir o depois, ano? depois que o Estado voltar com as aulas normais, o Senec volta também. Agora, Eu posso falar uma verdade para você, professor? pode. A pessoa que ela. Eu não estou falando mal, mas a escola pública, ela não está praticamente dando nada para as pessoas que estão de quarentena. Minha E, irmã não tá as, estudando. pe- e se as pessoas que estão de quarentena tiverem a opção de ficar em casa ou ir para a escola, é bem provável que a maioria das pessoas vai escolher ficar em casa. E não é só porque não tá com medo da pandemia, não, é por outros motivos. Então, mas como vai estar no período ainda de pandemia, eu não sei se vai acontecer mesmo essa volta. Isso é uma colocação do governo, do mesmo jeito que o governo tinha colocado que nós voltaremos em agosto. Lembra? Quando a gente estava lá em junho, falou que nós Mas, Chico, voltaremos em agosto. Então, vai depender muito dessa contaminação. E pode acontecer de nós voltarmos mesmo em setembro e voltar aquela segunda onda da contaminação. E se voltar essa onda da contaminação, fecha tudo de novo. e pode ser perigoso para quem tá indo. Com certeza, com certeza. Por isso que não vai ser obrigatório para vocês. Entendeu? Eu gostaria de ir. Eu não. Aí vai Não vou, não. depender de cada um. Mas vamos lá. Depois a gente pensa nisso. Então, só para a gente terminar essa primeira aula, para eu poder passar os tópicos para vocês estudarem, o norte, então, se baseia na atividade industrial. A classe dominante eram os burgueses, é óbvio, né? Porque tinham dinheiro para introduzir a indústria. O trabalho era assalariado, ou seja, não existia escravidão. Outra coisa, eles eram a favor de tarifas alfandegárias protecionistas, ou seja, tudo que vinha de fora, como por exemplo na Inglaterra, o norte defendia que tinha que pagar mais tributo, tinha que pagar mais imposto para poder entrar nos Estados Unidos, porque assim esses produtos não entrariam com o mesmo preço dos produtos fabricados lá. Por quê? Porque o norte ele tinha interesse maior no mercado interno, no mercado das 13 colônias mesmo. Enquanto que o sul, a economia era de base agrícola, a classe dominante eram os latifundiários, ou seja, os grandes fazendeiros. Continuando, o predomínio. Quem está com o microfone aberto? Fecha aí, por favor. Então, continua. Não, que tá falando. É que estou ouvindo um cara falando aí atrás, cachorro latindo. Alguém falou, são muitas informações. É. Então, continuando. O predomínio da vida no sul era rural, enquanto que lá no norte a vida era urbana. No terceiro, São muitas informações. o predomínio de trabalho era da escravidão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Porque aqui apareceu que a minha internet está instável. O predomínio era da escravidão, enquanto que no norte o trabalho era assalariado. Já o sul era a favor, quer dizer, eles eram contrários dessas tarifas. Do mesmo jeito que o norte queria aumentar as tarifas para poder cobrar mais dos produtos que vinham de fora, o sul não queria. O sul era contrário a essas tarifas, porque eles queriam livre comércio. Pensando que o que vinha de fora não pagasse imposto, automaticamente o que eles iam produzir de alimento, tanto para a Inglaterra como para qualquer outra parte do planeta, também não pagaria imposto. Deu para entender? Então, eram situações totalmente diferentes. Bom, nessa última parte aí, para a gente poder encerrar a aula, como tema principal, vocês podem anotar que são as relações comerciais centro
e norte. Podem anotar assim. Por que centro-norte? Na verdade, isso daqui é um mapa falando do Triângulo das 13 Colônias. Por quê? Como vocês sabem, as produções das colônias, das 13 colônias, poderiam sair de lá, vir para a América do Sul, como também poderiam ir para a Inglaterra. Por exemplo, se vocês pararem para perceber aqui na setinha, o que está saindo das 13 colônias? Está saindo aqui, ó, em vermelho, os alimentos e madeira. Também está saindo peixe, madeira e gado aqui para as pequenas Antilhas. O que está entrando? Está entrando, por exemplo, escravos. Estão vendo aqui, ó, escravos vindos da África. Professor, Oi. rum é o quê? Oi? Tá falando Rum? rum? Rum é bebida, uma bebida. Vindo da Inglaterra para as 13 colônias, olha só, produtos manufaturados, que eram os produtos já feitos em escala industrial, tecidos e ferragens, e vinha, por exemplo, da América Central, de outras colônias, no caso, né, inglesa, que a Jamaica era uma colônia inglesa, vinha o melaço, vinha o açúcar. Então, acabou se formando um triângulo. Ó, vocês podem ver, a América do Norte aqui com a colônia, a América Central também com outras colônias e a Inglaterra. E aí acaba se formando o que ficou conhecido como comércio triangular. Um vendia para o outro, que vendia para o outro, que recebia do outro. Então, nesse processo, quem acabou se dando bem foi a própria Inglaterra, porque comprava os produtos muito mais baratos vindos das colônias, com os produtos alimentícios, e vendia para essas colônias, num preço muito maior, os seus produtos industrializados. Deu para entender? Sim, professor. Oi. Então a Jamaica fala inglês, né? Sim, fala inglês. Tanto que a capital jamaicana é Kingston, né? Ah, O Usain Bolt não precisou fazer curso de inglês, ele já nasceu num país que fala inglês. Professor, Oi. você vai acabar de passar os tópicos e vai acabar a aula? Sim, senhor. vou. Estourando o microfone, gente. Alguma dúvida? Não. Então vocês entenderam que as Antilhas, então, a importância delas? Sim. Porque as Antilhas, somado às 13 colônias da América do Norte e a Inglaterra, formaram um comércio triangular, porque eram colônias inglesas. Ok? O professor, então, eles formaram um comércio Illuminati? Illuminati? Não, nada a ver. É Não. triangular. Ah, tá. Do triângulo. Não, nada a ver. Bom, agora eu vou passar para vocês a data, que eu já passei, né? E vou passar as páginas. Então, por favor, anotem aí. Vamos lá. História, 7º ano, né? Então, a data da prova de vocês é dia 27, quinta-feira. Eu vou pegar meu caderno. Tá, pega o caderno. Ué, vocês não estavam com o caderno anotando a matéria, não? Professor, já anotei o meu já. Isso aí. Também. Posso falar? Pode. Então, história, dia 27, quinta-feira. Foi? E a matéria vai da página 30 até a página 40, que é onde nós chegamos. Tá até 40? Isso. Professor, Oi, você pode repetir, por favor? posso. A página vai da página 30... Opa, desculpa, gente, volta aí. Vai da página 33 até a página 38. Confundi vocês com o 8º ano.
vai da página 33 até a página 38. A dica importante é que Tá vocês vendo, professor? a dica importante é que vocês possam utilizar todos esses tópicos que eu passo para vocês durante as aulas, que eu falo, ó, esse parágrafo é importante vocês anotarem esse título aqui. Estudem por esses títulos, porque todas as questões que eu estou fazendo são baseadas nesses títulos que eu passei. Tá bom? Uhum. O Bom. dia é o 26, né? 27. Acho que é. Então, turma, essa última aula agora eu vou deixar livre para vocês poderem estudar. Caso surja alguma dúvida, eu tenho que ficar aqui online para poder tirar a dúvida de vocês. Mas vai fechar, né, o tempo. E aí eu vou ficar só no chat da Senec. Caso surja alguma dúvida, podem me procurar. Se não Aham. surgir alguma dúvida, fiquem com Deus, bons estudos e segunda-feira a gente se Então vê. pode sair? Pode. Tá bom, Tchau, tchau. professor. Até segunda-feira. Até. Caso vocês tenham dúvida, eu tô aqui até 12h50, hein, gente? Tá. Só que Tá, lá no chat tchau. da Senec. Ah, Tchau.